Murilo Leme, este é o áudio de número 30, da leitura do livro Amor e Respeito, da editora Mundo Cristão. Apreço. Ela quer que você a honre e a estime. Com o passar dos anos, muitos homens vieram a mim e disseram: Sabe, pastor, minha vida de oração não tem sido como deveria ser. Eu replico: Como você está tratando sua esposa? Não. O marido se apressa em explicar. A minha vida de oração que não está boa. Como você está tratando sua esposa? Não, pastor, não é isso. Estou falando sobre minha vida de oração. Não estou falando sobre minha esposa. Então eu sorrio e digo: Mas eu estou falando de sua esposa. Na parte 1, conversamos sobre as razões bíblicas pelas quais o marido deve valorizar sua esposa como igual. A passagem que analisamos foi 1 Pedro 3,7, que diz aos maridos que vivam de maneira compreensiva com a esposa, e que tratem-na com honra, e como coerdeiras do dom da graça da vida. Embutida em 1 Pedro 3,7 está outra frase, a qual todo marido deveria dar atenção. Pedro adiciona que a razão para os maridos tratarem suas esposas com compreensão, como coerdeiras em Cristo, é para que não sejam interrompidas as suas orações. É por isso que muitas vezes digo aos homens que me procuram em busca de aconselhamento que se os céus parecem silenciosos diante de suas orações, talvez isso se deva ao fato de eles não estarem honrando suas esposas como Deus deseja. Esses homens tinham certeza de que estavam fazendo todas as coisas certas, caminhando com integridade e servindo ao Senhor, mas quando oravam, os céus pareciam ser de chumbo. Eles pensavam: Deus, por que o Senhor não está me ouvindo? À medida que nos aprofundávamos um pouco mais, com frequência víamos que a resposta para esses homens era que não estavam vivendo com a esposa de uma maneira simpática e compreensiva, que as honrava e as estimava. Assim que esses homens começaram a obedecer às Escrituras, sua vida de oração melhorou. Os princípios de casada estão conectados. Num sentido bastante real, o acrônimo CASADA é um comentário sobre a melhor maneira de mostrar respeito à sua esposa. A melhor maneira de respeitar ou honrar uma esposa se dá por meio de C. Conexão, A. Abertura, S. Simpatia, A. Apaziguamento, D. Dedicação e, finalmente, A. De apreço. As Escrituras ensinam como o homem deve apreciar e estimar sua amada. Como você é linda, como você me agrada. Oh, o amor e suas delícias. Cântico 7:6. O marido é aquele que cuida da esposa, conforme Efésios 5:29. Na bem conhecida passagem de Provérbios 31, os versículos 28 e 29 dizem: Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Deus criou as mulheres de tal modo que elas querem ser apreciadas, estimadas, honradas e respeitadas. A maneira de honrar sua esposa, assim como de honrar seu compromisso com Deus, é valorizá-la. Quando digo que sua esposa deseja honra, respeito, refiro-me a uma honra diferente daquela que você busca como homem. Para ela, respeito é uma parte do amor. Provavelmente, a única vez em que você vai ouvi-la dizer "você não me respeita" será quando você desprezar a opinião dela. De fato, suas palavras exatas poderiam ser: sei que você não me ama porque você sequer me respeita. Respeito, honra e apreço não são qualidades individuais para sua esposa. São componentes de amor que ela deseja de você. Colocando de outra maneira, o amor tem muitas partes, e estamos olhando para 6 delas aqui, tomando por base o acrônimo CASADA. Do capítulo 15 em diante, falaremos sobre como uma esposa mostra respeito ao seu marido por meio do acrônimo CASADO. Existe alguma coisa na natureza dele que o chama a presidir o relacionamento. O marido não sente isso com a intenção de ser superior. Ele simplesmente se sente responsável por protegê-la e morrer por ela. Deus criou os maridos dessa maneira e, do mesmo modo, eles sentem essa responsabilidade.
A questão bíblica é que uma esposa não se sente chamada a morrer por seu marido do mesmo modo como ele se sente chamado a morrer por ela. No capítulo 5 de Efésios, o marido é a figura de Cristo. Cristo morreu pela igreja. A esposa é a figura da igreja, e seu marido deve morrer por ela. Sua esposa não quer presidir o relacionamento, mas ela quer ser a primeira em importância para você. É isso que Pedro quis dizer quando usou a expressão tratar com honra, conforme 1 Pedro 3,7. Sua esposa quer ter certeza de que você a tem em mente e no coração como a primeira e mais importante. É esse o sentido que quero dar ao apreço. Quando ele existe, a esposa se sentirá valorizada como se fosse a mulher mais amada da terra. Ela também vai querer respeitar você do mesmo modo como a igreja reverencia a Cristo. Lembre-se que seu amor motiva o respeito dela e o respeito dela motiva o seu amor. Nossos filhos costumam fazer Sara sentir-se um fracasso. Em muitas ocasiões, durante o crescimento de nossos filhos, Sara sentiu-se desanimada em seu papel de mãe. Quando as crianças se metiam em problemas, quando causavam problemas ou quando elas mesmas eram um problema, como as crianças podem ser, ela se sentia inadequada e isso se transformava em autodepreciação. Ela chegava a dizer: "Sinto que sou um fracasso." Quando nossos filhos eram bem pequenos, eu costumava ignorar as reclamações de Sara ou tratá-las como coisa pequena. Contudo, quando nossos dois meninos e uma menina chegaram à adolescência, comecei a compreender o que Sara queria quando vinha a mim para dizer que se sentia um fracasso ou que não era boa como mãe. Ela queria uma reafirmação de que eu acreditava nela e no curso que ela estava seguindo em seu papel de mãe. Ela simplesmente queria saber se eu tinha confiança na decisão que ela estava tomando ou se queria criticá-la. Por repetidas vezes disse-lhe claramente que valorizava seus esforços e seu compromisso, e que estimava muito o papel que ela desempenhava em minha vida, assim como na vida de nossos filhos. Eu sabia que não poderia fazer o trabalho dela, e costumava dizer-lhe isso com frequência. A conexão entre amor e respeito pode ajudá-lo a ter um relacionamento conjugal agradável, sadio e significativo. A vida, porém, nunca será totalmente perfeita. Quando Adão e Eva caíram no jardim do Éden, o pecado tornou-se um problema para todos nós, conforme Gênesis 3 e Romanos 5, de 12 a 20. Tensão, conflito e problemas acontecerão, e você deve estar preparado para lidar com tudo isso. Como marido, você liga a autoimagem àquilo que você é no campo, ou seja, no trabalho, nas realizações, nas conquistas. Sua esposa, porém, associa seu valor próprio a quem ela é na família. Sim, é verdade que hoje muitas mulheres têm carreira e posições importantes fora do lar, mas uma mulher que chegou à presidência de uma grande companhia aérea disse muito bem: "No fim do dia, a coisa mais importante era que eu sabia que ele me amava e me valorizava. Era isso que eu queria mais do que qualquer outra coisa." Use símbolos para mostrar apreço por sua esposa. Depois de sair da escola militar e entrar no Eton College, comecei a perguntar: quem são esses seres chamados mulheres? Por ter estudado em uma escola militar, vivia afastado delas dos 13 aos 18 anos de idade. Eu tinha na mente as mesmas perguntas que a maioria dos rapazes estava fazendo. Lembro-me de estar no refeitório junto a um bando de rapazes e perguntar: por que você dá uma rosa a uma garota depois de terem brigado? Todos eles me olharam espantados e finalmente um deles disse: não sei, simplesmente funciona. Passe o pão. Mas eu não desistiria com facilidade. Certamente havia um simbolismo nisso que eu não havia entendido. Quando o homem recebe rosas, normalmente ele não chora, nem precisa de um lenço. Mais tarde, depois de conhecer e me casar com Sarah, aprendi muito mais sobre o poder do simbolismo e como ele expressa a uma mulher que você a valoriza e a ama. Você nunca conseguirá mostrar a quantidade de abertura emocional e apreço que ela realmente deseja. Nenhum homem consegue. Mas coisas simbólicas podem ajudar muito a cobrir o abismo. Estou falando de aniversários e comemorações. As mulheres dão muito valor a essas ocasiões. Mulheres que têm bebês, e essa é uma das razões pelas quais os aniversários são algo muito importante para elas.
Durante 9 meses, as pessoas perguntam: quando vai nascer? O nascimento faz parte da cultura das mulheres. Somente as mulheres dão à luz. Como Jeremias observou: pergunte e veja: pode um homem dar à luz? Jeremias 36. Na mente de uma mulher, quem conseguiria esquecer-se de um aniversário? Ela jamais o faria. De um jeito muito semelhante, o aniversário de casamento é gravado na alma de uma mulher. Desde a infância, sua esposa sonhou com o dia de casamento enquanto se vestia e cantava: lá vem a noiva. Mesmo hoje, sua esposa vai mostrar fotos do casamento às amigas dela. Elas vão falar sobre seu vestido, o penteado daquela época, etc. Os maridos, porém, nunca brincaram de vestir-se de paletó para o casamento. Eles não dizem: ei, Harry, deixe-me mostrar-lhe o que os rapazes vestiram no meu casamento. Essa é uma clara ilustração de rosa e azul, e você precisa ter consciência disso. Para sua esposa não há data mais importante do que o aniversário de casamento e o aniversário dela, bem como o aniversário de outras pessoas da família. Todas essas datas são oportunidades para você mostrar a ela o quanto a ama, o quanto a aprecia por lembrar-se deles e celebrar essas datas com ela. A maneira como você celebra o aniversário dela, ou seu aniversário de casamento, é uma arte, não uma ciência. A abordagem científica coloca muita ênfase no material, no caro. Suponha que um homem compre uma Mercedes para dar à esposa de aniversário. Consigo lembrar facilmente de 3 homens que conheço que fariam isso. Outro homem leva a esposa ao parque, onde eles fazem um agradável passeio, compartilhando sentimentos de amor e proximidade, enquanto ele diz o quanto ela significa para ele. No caminho de volta para o carro, ele encontra uma pequena pedra chata, coloca-a no bolso e a leva para casa. Depois escreve um pequeno poema de algumas poucas palavras sobre a pedra e dá à esposa como lembrança da caminhada que fizeram naquele dia. Qual das 2 esposas vai gostar mais do presente que recebeu? A inclinação natural do homem, azul, é pensar que o presente caro seria muito mais significativo para a esposa. Afinal de contas, se você comprasse uma Mercedes para um homem, ele sairia pela vizinhança falando aos amigos: uau, o Joe é um cara fantástico. Não posso acreditar. Ele me deu esse carro maravilhoso. Mas ao comprar uma Mercedes para uma mulher, existe muito mais possibilidade de que ela diga às amigas: olha só, ele me comprou uma Mercedes. Acho que ele está querendo me comprar ou fazer alguma outra coisa. Vamos voltar àquela pequena pedra. Quando ela tiver 93 anos de idade e você já tiver morrido uma década atrás, o que ela vai manter na estante? Uma foto da Mercedes? Certamente não. Ela vai colocar aquela pedra, porque ela é um símbolo de uma época que o marido lhe dava atenção, dedicação e apreço. Um marido que compareceu a uma de nossas conferências com a esposa, casados havia 24 anos, entendeu rapidamente o poder das pequenas grandes coisas. Sua esposa escreveu: aquele dia dos namorados foi muito especial. Levantei-me para fazer a caçada ao chocolate. Meu marido reservou um tempo para escrever 4 pequenos poemas e os prendeu em saquinhos de 4 tipos diferentes de chocolates. Tudo começou no banheiro, e havia pistas de onde poderia encontrar o pacote seguinte. Saí pela casa dando risadas, pois era muito engraçado. Naquela noite, meu marido reservou um lugar no restaurante para o jantar dos namorados. Um violonista clássico estava tocando. Tiraram uma foto nossa e colocaram num porta-retratos especial do restaurante com a palavra "Obrigado" gravada. Comemos um prato maravilhoso numa atmosfera muito agradável. Certamente foi uma das noites mais memoráveis. Obrigado por encorajar meu marido a me amar. As palavras dessa mulher ilustram uma verdade-chave. O valor monetário de um presente é secundário, em comparação àquilo que sua esposa acha que você coloca no presente, no cartão ou na atividade. Deus criou sua mulher para ser tocada por coisas que simbolizam o amor que você tem por ela e que mostram que a valoriza. Ela quer saber o que você pensa dela, quer que isso saia espontaneamente de seu coração. Na verdade, o que vale é o pensamento. Sua esposa já quis ler sua mente? A história relatada sobre o Dia dos Namorados é o que acontece quando tudo vai bem. Às vezes, porém, a lei de Murphy apresenta-se. Pelo menos um pouco.
Vou continuar no tema de levar sua mulher para jantar. Suponha que você esteja completando 50 anos de casados. Você chega em casa e diz: Querida, quero sair para jantar com você no nosso aniversário de casamento. Aonde você quer ir? Ah, não sei, diz ela. Você então responde: Não, eu realmente quero levá-la onde você quiser. Onde deveremos jantar? Ela diz outra vez: Eu não sei. Por que você não decide? Você quer que eu decida? Sim, quero. Mas eu não quero decidir. Quero levar você aonde você quiser. Não, quero que você decida, insiste a esposa. Tudo bem. Você decide. Bom, fiquei sabendo que a churrascaria no centro tem a melhor costela da cidade. Que tal experimentarmos? E ela diz: Não quero ir lá. Muitos maridos, talvez a maioria deles, já passaram por situações como essa. Nesse ponto, você pode optar por seguir em uma das duas direções. Pode processar a resposta aparentemente enlouquecedora de sua esposa, ficando irritado e até mesmo bravo, equipado para vê-la e ouvi-la em azul. Você pode achar que sua esposa deveria saber que não pode ser tão irracional, ilógica e provocativa. Se o desejo dela é arruinar a noite, então ela já colocou vocês dois na metade do caminho para o ciclo insano. Mas existe outra escolha. Você pode pensar a situação em favor do ciclo energético. Você pode lembrar que sua esposa vê e ouve em cor-de-rosa. Você pode ajustar seus óculos e aparelhos auditivos azuis e ser paciente. Em vez de ficar irritado, você procura obter um pouco mais de informação. O fato é que sua esposa quer que você faça um tipo de leitura de sua mente. Ela está pensando: se ele me amasse tanto quanto eu o amo, então descobriria onde quero ir sem que eu tivesse de dizer. Era isso que eu faria por ele. Por que ele não pode fazer isso por mim? Quero saber se ele realmente pensa de mim o mesmo que penso dele e se ele sente por mim aquilo que sinto por ele. Espera-se que todo marido consiga ler a mente da esposa. Embora a leitura de mente seja algo praticamente impossível, há maneiras de se obter boas indicações. Você pode dizer: tudo bem, a churrascaria Boi Bom é bastante limitada. Eles só servem costela e filé. Que tal irmos ao... Então você dá o nome de 2 ou 3 outros restaurantes que têm um ambiente agradável e boa atmosfera, assim como um cardápio mais amplo. Há grandes chances de você tirar a sorte grande com um desses restaurantes que ela venha dizer: puxa, esse parece bom. Seu aniversário de 50 anos de casados foi salvo do desastre. E ainda mais importante, sua esposa sente que você a aprecia muito, que realmente a valoriza e quer vê-la feliz. Existem outras situações, porém, em que sua esposa não quer que você leia sua mente, mas ainda assim ela vai discordar totalmente de você. Isso pode parecer bastante confuso. Como você pode tratá-la com apreço se a opinião dela entra em conflito com a sua? Ou possivelmente pareça um pouco sem sentido? Pelo fato de os homens apresentarem a tendência de ser tão lacônicos, seria fácil parecer ríspido mesmo sem querer sê-lo. De fato, há 3 maneiras de responder à sua esposa quando você não concorda com ela, e todas elas podem manter o apreço por ela intacto. Primeiramente, você pode dizer: querida, obrigado por contar-me sua opinião. Segundo, você pode dizer: querida, deixe-me pensar um pouco sobre isso. Isso lhe diz que você está processando as ideias que ela acabou de revelar. A terceira, e possivelmente melhor, é você dizer: meu amor, muito embora eu não tenha o mesmo sentimento que você com relação a isso, valorizo sua opinião e confio em seu coração. Diga-lhe obrigado por tudo que ela faz. Outra maneira de mostrar apreço à sua esposa é permitir que ela saiba que você de fato valoriza tudo o que ela faz. Você já deve ter ouvido a história do marido que chegou em casa vindo do trabalho e encontrou bicicletas e patinetes bloqueando a entrada da garagem. A casa de pernas para o ar, uma pilha de louça suja na pia, a lavanderia intransitável, roupa espalhada pela casa inteira e seus 2 filhos pré-escolares desenhando nas paredes. Ele finalmente encontrou a esposa dormindo na cama. Acordou-a e perguntou: querida, a casa parece uma zona de guerra. As crianças estão ficando malucas. O que está acontecendo? Ela olhou para o marido com um olhar lânguido.
e um sorriso cansado e disse: Bom saber. Você sempre chega em casa e pergunta o que foi que eu fiz o dia inteiro, não é? Então ele disse: Sim. Bem, hoje eu não fiz. Mostre apreço à sua esposa por aquilo que ela faz, mas não deixe de valorizá-la simplesmente por quem ela é. Uma mulher disse ao marido: Acabei de falar por telefone com minha irmã. Ela está muito bem. Disse que ajudou o marido a construir uma varanda nos fundos da casa neste verão. Também fez uma cadeira de balanço e está frequentando aulas de culinária exótica. Ela está sempre fazendo alguma coisa, criando algo. Sinto-me tão deslocada quando falo com ela. O que eu faço? O marido virou-se para ela e disse: Você me faz feliz. Bingo! Pontuação extra para esse marido. Ele sabe como mostrar apreço pela esposa. Veja a seguir mais ideias sobre como apreciar, valorizar e honrar a pessoa mais importante de sua vida. Sua esposa vai sentir-se apreciada quando você disser: Estou muito orgulhoso pela maneira como você lidou com isso. Você a elogiar na frente dos outros. Você abrir a porta para ela. Você tentar fazer uma coisa nova com ela. Você a incentivar ou a elogiar com gentileza e entusiasmo. Você notar alguma coisa diferente no cabelo ou nas roupas dela. Você fizer demonstrações físicas de afeição por ela em público. Você ensinar os filhos a mostrar respeito por ela e pelos outros. Você valorizar a opinião dela em áreas cinzentas não como errada, mas apenas diferente e válida. Você optar por fazer coisas familiares em vez de coisas de homem. Você fizer com que ela sinta que é a primeira em importância. Você se orgulhar dela e de tudo que ela faz.